Mas dentro da sua experiência, falando agora da questão da transição para concurso público, tem muita gente se preparando, é um mix de emoções, tem pessoas que nós vemos que têm condições, têm uma bagagem, mas na hora da prova, o que você passa, o que você poderia dizer, assim, com base na sua experiência, desde a questão da preparação até essa questão da carga emocional também dessa transição? Eu acho que a pressão é muito forte, sabe? Essa coisa do fracasso e do medo de não ir para frente, isso realmente perturba bastante. Uhum. E aí, claro, tem aquelas, né, aquelas fórmulas de cursinho que é do estudar até passar, né? Só não passa quem desiste e tudo mais, mas é difícil para quem está na posição de que está estudando há 5, 6 anos e não consegue uma aprovação, você dizer, olha, sua hora vai chegar, vamos que vamos. Em geral, eu vou ser bem franca, me parece um pouco, como professora, me parece que falta um pouco de método para as pessoas. Uhum. Elas não param para pensar no que vai funcionar para elas, né? Elas não testam e elas começam a ir fazendo, né? Vão fazendo. E aí aquilo de ir estudando, e vai estudando, e chega uma hora assim, nossa, mas eu estudei muito. E aí eu posso te falar que eu estudei bastante, mas eu conheço gente do meu concurso, de outros concursos, que estudou muito mais do que eu, mas muito mais do que eu. Eu acho que eu estudei de uma forma mais adequada, com um método que eu vi que funcionava para mim, porque eu fui vendo o que funcionava, e aí realmente estudar é uma coisa que eu já sabia fazer. Só que, por exemplo, você vai fazer um concurso para magistratura, a primeira prova é objetiva. Você vai estudar o quê? Vai ficar estudando doutrina para saber falar bonito? Não. Você vai ler a Constituição zilhões de vezes. Quinquilhões de vezes você vai ler o CPC, o Código Civil, a CLT e as súmulas. Porque o que vai cair na prova objetiva é texto de lei. Ninguém quer saber da sua tese sobre isenção de imposto de renda, não sei do que. Ninguém quer saber. E, nesse sentido, é uma desvantagem uma pessoa com muita bagagem que vai fazer o concurso, vou te falar. Porque aquele recém-saído da faculdade, ele está no embalo do estudo pelo estudo. Ele não pensa muito no porquê que ele está estudando. Então, ele vai estudando, estuda para a prova do AB, e aí já está estudando, e aí vai fazer o concurso, aquilo. O conhecimento, ele está sendo concentrado para um objetivo específico. Quando a gente primeiro vai advogar, por exemplo, você começa a estudar para criar uma super tese. Só que isso não interessa para passar na prova objetiva, entendeu? Então, era difícil para mim, até eu sei, porque eu li, às vezes, o autor, e aí eu li o José Afonso da Silva, aí eu ia ler o Ingo Sarlett, que eu adoro, para ele falar de direitos humanos, e os direitos fundamentais, ele é o máximo. Eu dizia, para, não vai cair o Ingo na primeira prova. Guarda para depois isso não é a hora de estudar. E aí uma coisa que eu percebia é que assim, começa a estudar direito constitucional, claro, cai muita coisa de direito constitucional sempre em qualquer concurso. E aí a pessoa resolve que ela vai ler 6 livros de direito constitucional, e aí ela chega à conclusão que ela ainda não sabe tudo. E a notícia que eu tenho que dar para a pessoa é que ela nunca vai saber tudo. Tem um componente sorte. Eu acho que tem um componente que o Cortella fala bastante, que é a sorte encontrar oportunidade, sabe? Então, a sorte e a oportunidade, elas andam juntas, mas elas estão juntas com uma preparação. A sorte vem para você porque você abre uma oportunidade a partir do quê? A partir do seu estudo. Então, é claro que quanto mais você tiver a cancha eu percebo que isso cai bastante, eu percebo que isso interessa. Então, olhar outras provas é uma coisa que eu super recomendo, ficar olhando provas anteriores, porque você vê o estilo de questão. Porque às vezes você está estudando de um jeito, quando você olha a prova, você fala, gente, o que eu estudo não cai. Aí você vai dizer depois que você é azarado? Não, você não é azarado. Então, depois chegou um ponto do meu estudo que a sorte me encontrou, mas porque ela encontrou a oportunidade, entendeu? Eu estava num ponto do estudo que eu estava estudando corretamente o conteúdo. E ali eu passava em tudo quanto era a primeira prova objetiva. Se me pedisse para aprofundar algum conhecimento, naquele momento eu não sabia. Porque eu não estava estudando. Estava focada, estava direcionada para isso. Tem uma hora que você vai ter que fazer isso. Então, em termos de concurso, tem uma hora que é isso. E aí tem o seguinte, que no livro eu falo muito sobre isso, que é o seguinte, eu não sou concurseira, nunca fui. Eu não sei explicar para alguém como é que se passa em concursos. Eu só sei falar como funcionou para mim para passar na magistratura trabalhista. E eu, pessoalmente, vejo muita gente naquela que eu quero... Quando eu pergunto para a pessoa fala para mim, eu quero fazer concurso público. Isso, para mim, com todo respeito, não me diz nada. É muito vago. Isso não é uma carreira.
Isso me preocupa, porque a pessoa que está falando isso, ela está atrás de algo que, inclusive, se perde cada vez mais, que é a tal da estabilidade, que é a respeitabilidade, que é tudo isso, e uma segurança e tal. E quando, na verdade, eu costumo dizer, o passar no concurso não é o fim, é o começo. E quando você passa no concurso, você provou que você sabia passar no concurso. Você não provou que você sabe fazer o seu papel depois que você passou no concurso. Essa é uma nova etapa. Então, a gente está recomeçando eternamente. E aí, quando você pensa que você entendeu o sistema, tem o PJE. E aí, quando você pensa que você entendeu o PJE, vem a pandemia, suas audiências são por vídeo. Então, na verdade, as coisas estão sempre... E aí, quando você pensa que você está dominando a CLT, vem a reforma trabalhista em 2017. Não tem fim. Eu dava aula de direito civil há muitos anos, e a gente falava do direito ao novo Código Civil, porque eu sou idosa, né, gente? Novo Código Civil, novo... Nem novo mais é, mas eu dei aula do Código Civil de 16. Quando eu me formei, estava longe, e ninguém achava que ia passar, essa que é a verdade. Então, a gente está sempre nessa construção. Para mim, foi uma vantagem, porque eu estudei aquele Código Civil de 2002, né? Eu dava aula de direito civil, então eu sabia ele inteiro, eu sabia as disposições finais. O meu cérebro é muito seletivo, não sei mais, porque eu não preciso mais saber, eu guardo o que eu preciso, né? Então, mas na época eu sabia. O que aconteceu? É claro que quando eu comecei a fazer o concurso, tinha acabado de entrar em vigor o Código Civil. Então, o que cai? Texto de lei. Ninguém inventa, porque não tem doutrina ainda, só tem o texto de lei. Então, você vai percebendo esse tipo de coisa, que assim, direito do trabalho, vão cair as súmulas e as orientações jurisprudenciais. É o que vai cair na prova objetiva. Você tem que saber isso, você tem que ler isso todos os dias da sua vida. E ler com aquela leitura infeliz de, se não é decorar, é ter aquela noção muito clara, pelo menos do contexto, sabe? Do que aquilo tem como ideia principal, porque eu não sou ótima para decorar, mas eu conseguia ter entrar na cabeça do que aquilo significava, que eu acho que no fim é o que importa. E aí, quando você está nessa coisa da primeira prova, aí daqui a pouco você, bom, agora eu tenho que começar a estudar para a segunda, que aí você vai ter que desenvolver raciocínio. Aí vem a diferença entre quem sempre estudou na vida e quem começou a estudar agora. Também vem a diferença entre quem sempre leu e quem agora tem que ler, porque se não ler, não está estudando.